Olá, meu nome é Camila Santos e eu agradeço que você está mais uma vez aqui ligadinho no programa Mergulhando na Palavra. Espero que esse programa esteja edificando a sua vida e te levando mais para pertinho de Jesus e das Escrituras Sagradas. Olha, nessas últimas semanas o frio castigou muitos estados brasileiros. A exemplo aqui da cidade interiorana onde eu moro, que é no estado de São Paulo. Aqui fez muito frio, muitos resfriados e algumas pessoas que moram na rua chegaram a vir a óbito, né, a falecer, a morrer. E eu quero te falar de uma morte, da morte espiritual, que vem através também de um esfriamento. Em Mateus capítulo 24, no sermão profético de Jesus, diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. E alguns pensam que esse amor é de uma forma geral, mas não, Jesus está falando diretamente para a igreja. Por quê? Porque esse amor no original vem da palavra grega ágape, ou seja, é amor incondicional. O amor que só o Espírito Santo pode derramar no coração daqueles que fizeram uma aliança com Jesus. Então, Deus estava falando, avisando, né? Jesus estava avisando através ali daquela passagem que a igreja teria o seu amor esfriado. E sabe, quando a gente esfria o nosso amor com o nosso irmão, é porque o amor com o Pai já esfriou. É uma relação que primeiro acontece na vertical e depois na horizontal. Eu quero que você abra comigo Apocalipse, esse livro temido, mas o livro que traz a real revelação de quem é Jesus e de que ele e a sua noiva, a igreja, vencem no final de tudo. Apocalipse, capítulo 2. Abra aqui comigo. Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ver a igreja de Éfeso. E interessante que a igreja de Éfeso trata-se da igreja que o próprio João era bispo. João era bispo em Éfeso e João é tido como o bispo ou apóstolo do amor, né? A exemplo do seu singular evangelho, o evangelho de João, que ele se auto-intitula como o discípulo amado, ele tinha certeza do amor de Jesus. E das suas cartas, são 3 cartas que falam muito sobre amor. E ele foi chamado de apóstolo do amor. E aqui em Apocalipse capítulo 2, Jesus vem dar um aviso para a primeira igreja. Éfeso era um centro muito importante, era uma cidade muito importante, né? Encabeçava ali relações comerciais daquela região. E Jesus chega e fala: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. No capítulo 1, se você voltar lá no finalzinho do capítulo 1 de Apocalipse, você vai ver que as estrelas, Jesus dá a explicação, são os 7 anjos que estão nas 7 igrejas. E os candeeiros ou candelabros são as próprias igrejas, é um simbolismo. Só para você entender. E ele fala: conheça as tuas obras, tanto o teu trabalho como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tem perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Uau! Era uma igreja cheia de obras, uma igreja ativa, uma igreja de uma doutrina muito bem sedimentada. Eles conseguiram olhar para apóstolos e ver, não tem requisito. O seu comportamento não está de acordo com o que nos foi ensinado. É uma igreja que tinha discernimento de espíritos também. E ele continua: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti e moverei do seu lugar
o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aqui, Jesus fala qual é a falta da igreja. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E muitos dizem, aquele amor de quando a gente se converte. Só que quando a gente se converte, a gente recebe aquele amor como um bebê espiritual. Assim como um bebê natural que recebe aquele amor da mãe, aquele amor do pai, aquele aconchego, mas ele não tem discernimento para muitas coisas, assim é o bebê espiritual. Nós não temos noção do nosso primeiro amor, somente com a maturidade nós temos noção desse amor. E aqui ele diz, você perdeu o seu primeiro amor. Que amor é esse? É o amor principal, é colocar Deus em primeiro lugar. Éfeso era uma igreja cheia de obras, uma igreja ocupada. É como se fosse a Marta. Lembra de Marta e Maria? Marta estava muito interessada em servir Jesus, em receber Jesus, em hospedar Jesus. Mas Maria não. Maria queria ficar aos pés de Jesus, queria ouvir o que Jesus queria falar, o que Jesus tinha a dizer naquele momento. E há uma diferença muito grande em estar aos pés de Jesus, em estar totalmente voltado, coração, alma, né, corpo, espírito, ao nosso Mestre, ao nosso Senhor e Salvador, para ouvir o que Ele quer de nós, para ouvir, para estar lá adorando, ouvindo, escolher a melhor parte. E Maria não, Marta não, Marta queria servir Jesus da melhor forma, mas não colocou ele em primeiro lugar, a pessoa dele em primeiro lugar. Então, há uma grande diferença, foi o que a igreja de Éfeso fez. E a sentença é, se não se arrepender, venho e moverei do seu lugar o seu candeeiro, ou seja, moverei do seu lugar essa igreja. Do jeito que vocês me moveram do lugar de que me é direito, que é o primeiro lugar sobre todas as coisas, amar ao Senhor, o teu Deus, né, em primeiro lugar, sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, com todas as tuas forças. Já que vocês me moveram desse lugar, eu também moverei vocês do lugar que eu coloquei. É o que Jesus está falando. E aí ele continua, tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas. Nicolaítas no original grego quer dizer devorador do povo. E em outras cartas aqui vai falar que vai comparar aqueles que seguem a doutrina de Balaão. Balaão, que foi um profeta que foi pago para amaldiçoar o povo de Deus, que colocou ciladas diante do povo de Deus em troca de dinheiro, de honra, de reconhecimento. E devorava, né, uma espécie de devorar no sentido de ter ganhos monetários. Ele diz, eu tenho a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu já te dei autoridade, poder e armas para vencer. Quem usar isso, quem vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quem fizer isso, quem vencer, né, essa tentação de fazer algo para mim do que me colocar em primeiro lugar, porque muitas vezes estamos fazendo coisas para Deus, sem incluir Ele nisso. Os afazeres nos tomam tanto tempo que muitas vezes não temos mais nem tempo de estar diante do Senhor, de chorar aos pés do Senhor, de querer conhecê-lo verdadeiramente, querer conhecer as riquezas, os tesouros escondidos que há em Jesus, como diz a palavra. Que nele habita toda a riqueza e todos os tesouros escondidos. Aleluia. Ele é mais importante do que a obra. Ele quer que nós façamos a obra, mas não o deixando de lado, não deixando fora. E aqui ele diz, olha, ao que vencer vai voltar para aquele lugar de intimidade, porque o Éden fala de intimidade. O Éden
Esse nome em grego quer dizer prazer. Lembra quando Jesus é batizado no Jordão por João Batista? E vem aquela voz do céu, o Espírito Santo desce, né, como pomba sobre Jesus. Os céus se abrem, João Batista tem a confirmação de que ele é o Messias. E vem uma voz do céu e diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele estava dizendo: eu tenho prazer porque ele me coloca em primeiro lugar. Éden, no grego, quer dizer prazer. Então Jesus Cristo dava prazer ao Pai, porque Jesus Cristo colocava ele, o Pai, em primeiro lugar, estava nesse lugar de intimidade, nesse Éden espiritual. E é esse lugar que o Senhor quer nos levar a conhecê-lo verdadeiramente. Eu quero mais que você leia mais um texto comigo na carta aos Efésios. Aqui a partir do 14 diz assim, até o 19, 14 e 19. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito Santo no homem interior. Isso é Paulo falando. Paulo estava orando por essa igreja, cujo bispo era João, que estava lá em Apocalipse preso na ilha de Patmos, que é justamente essa igreja que recebeu essa repreensão. Paulo não era apóstolo dessa igreja, não era pastor dessa igreja, não era bispo dessa igreja, mas como um bom plantador de igrejas, missionário, Paulo fortalecia o seu povo e dava direção, o povo de Deus. E ele diz: eu oro para que vocês, através do poder do Espírito Santo, sejam fortalecidos no seu homem interior, no seu homem espiritual, na sua alma. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, essa palavra vem de raiz, estejam vós como uma planta, né, com raízes profundas, bem enraizadas, arraigadas e alicerçados em amor. Em amor. O amor ágape, o amor incondicional que só recebemos pelo Espírito Santo de Deus. A fim, ou seja, com o objetivo de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede o entendimento. Aqui até uma coisa ilógica, conhecer algo que excede o entendimento, mas pelo Espírito somos capazes. Pelo Espírito Santo discernindo isso em nosso espírito, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Sabe o que é mais interessante? Paulo, muitos anos antes, exortava essa igreja e dizia: olha, eu estou orando por vocês, para que habite Cristo ricamente em nós e vocês possam entender, compreender o amor de Cristo que excede qualquer entendimento, que vai além do que qualquer entendimento humano, do que qualquer entendimento racional, e que vocês possam compreender qual a altura, qual o comprimento, qual a largura e qual a profundidade, conhecer o amor de Cristo e sejam cheios da plenitude de Deus. Uau! Paulo, impelido pelo Espírito Santo, já estava exortando aquela igreja: não percam seu primeiro amor. Mas eles não deram ouvidos. É o que o Espírito Santo fala para mim e para você hoje. Não perca o seu primeiro amor. Não entre na estatística de sinal dos últimos tempos que o amor de muitos esfriaria. Não. Acenda essa chama, tendo intimidade com Deus, colocando Ele em primeiro lugar. Até o nosso próximo programa.